E a gente continua falando sobre eleições, mas nos Estados Unidos. Americanos participam hoje da chamada Super Terça. E claro que o cenário internacional todo de voltado para os Estados Unidos com a possível definição da corrida presidencial. A gente recebe aqui nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. A Super Terça ainda está em andamento, ainda não temos resultados ou alguns resultados? Bom, são quase 9 horas da noite no horário de Brasília e o Thiago foi preciso. Os americanos ainda votam. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um país que tem dimensões continentais, né? Tem saídas para oceanos diferentes. Na Califórnia, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, ainda são 4 horas a menos. Sim. Então, a jornada eleitoral está rolando. Aqui na costa oeste já está no final, mas a gente ainda não tem números muito sólidos, porque algumas localidades ainda usam o voto do papel, tem boca de urna e, claro, está dando a lógica, né? Uma inclinação aí bastante forte para Donald Trump, para surpresa de 0 pessoas. O que a gente tem visto é que tem se mantido a lógica. Para quem está chegando agora, vamos lá, Super Terça, a gente tem falado isso bastante tempo, desde a semana passada, mas para reforçar esse capítulo muito importante desta fase que é ainda de pré-candidatura, para se escolher os candidatos que vão disputar a eleição que definitivamente acontece nos Estados Unidos só em 5 de novembro. Como é que está esse cenário? Está aqui, ó, Iowa, que fica aqui na parte centro-leste dos Estados Unidos, é o único estado que nesta Super Terça realiza uma primária para os democratas. Uma coisa para inglês ver. Alguém pediu aqui para ver qual que é a popularidade contra o presidente Joe Biden. Joe Biden já está apontado como sendo o candidato dos democratas. Historicamente, os partidos tentam a reeleição do presidente em exercício. Aqui foi uma discussão à parte, como aconteceu em alguns outros estados, porque nessas prévias também os partidos aproveitam para fazer uma espécie de plebiscito, para perguntar outras opiniões para os seus correligionários. Mas o que a gente tem que olhar são todas essas manchas vermelhas, que são os estados pintados, onde está acontecendo, alguns já terminaram, a prévia, seja primária ou caucus, dos republicanos. São 15 estados que vão votar simultaneamente para Donald Trump. As primeiras bocas de urna, saindo aqui da costa leste, indicam forte tendência de Donald Trump. De novo, não estou fazendo propaganda para o Donald Trump. Sobra a Nikki Haley, a única candidata de peso que ainda tenta o cargo de candidata dos republicanos. Estou colocando ela para fora da disputa? Não, eu estou me apegando aos fatos. Eu vou repetir um mapa que a gente viu ontem, atualizado, porque ontem, nesse mesmo horário, a gente tinha uma vitória do Trump de 8-1. Houve uma atualização, porque na segunda-feira também teve aqui a prévia da Dakota do Norte. E aí, de novo, deu a lógica, o Trump ganhou mais uma. Então, este é o cenário consolidado. Estou descontando a Super Terça, o que a gente tem desde janeiro até o dia 4, 5 de março. 9 vitórias do Trump contra uma da Nikki Haley, que ganhou só na capital Washington, que tem uma forte rejeição ao candidato Donald Trump. Então, ele já esperava isso. A gente tem que botar nessa complicada equação outra coisa, Thiago, e todo mundo que me acompanha aí do outro lado da linha, que cada estado tem um peso diferente na escolha, tanto do pré-candidato quanto na escolha do presidente, mas aí são cenas para o próximo capítulo. Enquanto a gente está falando aqui da pré-candidatura, cada estado desse tem pontos, que são os tais delegados, que funcionam de acordo com a proporção da população. Então, estados longos, bastante populosos, tem mais delegados que vão tender aqui para Donald Trump. A Nikki Haley ganhou aqui na capital. Sabe quantos delegados tem? 3. Ou seja, embora ela tenha tido uma vitória, ainda conta muito pouco. E uma dúvida rapidinho, se o nome dele for confirmado nessa Super Terça, ele já é o candidato? Ou ainda não? Ainda não. A gente chegou aqui, vamos dizer, na metade dos 50 estados americanos e mais aqui, como acontece, por exemplo, em Samoa Americana,
que é um arquipélago longe dos Estados Unidos, que tem controle administrativo dos Estados Unidos. A gente chegou mais ou menos na metade da pré-candidatura. Dentro do Partido Republicano só sobraram Donald Trump e Nikki Haley. Se a Nikki Haley acenar, olha, eu tô fora, aí sim acabou, a gente não necessariamente tem prévias. Como os Estados Unidos é um sistema de governo diferente e cada estado tem autonomia, pode ser que o partido no estado queira fazer uma prévia para um outro tipo de consulta, mas aí não tem mais jeito. Se a Nikki Haley desistir, não sobra ninguém no páreo. Bom, se tiver novidade, você volta aqui. Pode deixar. Um abraço.